Só dá uma baixadinha aí, pessoal. Já vou voltar aqui. Beleza. Olha só. Se nós entrar aqui dentro do Inema Tia, não. Inema IA. Aqui, ó. Tá bom. IA vertical. Esse é o assunto de hoje. Começar falando uma coisa muito importante. Só te atualizar aqui. Eu estou transmitindo no YouTube Inema TDSX minha tela, tá bom? Eu fiz vários vídeos falando sobre isso aí no Instagram. Tá bom? Ó, e a vertical. As pessoas não sacam as coisas, então a gente tem que ir levando, ó. Vocês já ouviram falar muito de SaaS, Software as Service. Beleza. O que está mudando? Está mudando alguns que estão dizendo que vai se tornar agora IA vertical, IA dos agentes. Ou seja, você vai desenvolver uma solução vertical que resolva todos os problemas dentro daquela verticalização e vai transformar isso em um agente. Beleza? Então, pessoal, essas questões que a gente tem que entender. Se você conseguir entender isso, você vai dar o pulo do gato. Por quê? Porque as empresas bilionárias da próxima era, assim como a Meta foi, assim como o Google foi, e vejam, pessoal, eu convivi com todas essas empresas. Minha empresa se tornou referência, por quê? Porque a gente surfou lá em 90 a onda das redes, quando ninguém acreditava. Quando eu tinha que brigar com o tempo todo e provar que a rede era uma solução. E os caras queriam continuar fazendo na máquina de calculadora. Certo? Assim como as pessoas falavam da calculadora que ela ia tirar, ia deixar as pessoas burras. Assim como hoje estão falando que o celular está estragando as crianças. Mentira! É os pais que não sabem educar as crianças. E daí, larga o celular em vez de fazer o celular como uma ferramenta. Então, o lance do vertical é a mesma coisa. As pessoas não estão entendendo o que é criar solução. Carlos, eu te falei muitas vezes, verticaliza. Cria uma solução e torna ela vertical. Ela tem que resolver todo o problema, mas aquilo lá, e torna ela capaz de ser conectada com outras IAs, com outras soluções. Porque quando tu faz um negócio fechado, os outros não podem usar. Veja, eu podia, com meu conhecimento, ou até com meus recursos, eu ter construído uma plataforma para criar comunidade. Mas não. O que eu fiz? Eu usei o Telegram que está pronto. Porque o meu objetivo não é construir plataforma. Até vai ser. Mas o meu objetivo era entregar conteúdo. E dentro dos meios que estão aí, vamos para o Discord, vamos para o WhatsApp, vamos para o Telegram, vamos para o TikTok, vamos para o YouTube, etc., Facebook,
Várias opções eu tenho. Mas eu pensei, qual é a melhor para mim entregar o conteúdo? Qual é a melhor para organizar o conteúdo? E claro que a maioria do pessoal do passado, ele vai olhar e vai dizer, não, é legal esse modelo, porque o cara está acostumado. Eu tenho que olhar para frente. Eu vendo sonhos, eu venho vendo realizações. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu vendo transformações. E como é que você paga? Tendo sucesso. É isso que a gente olha para os filhos, olha para as pessoas e tudo mais. Não é? Hoje um amigo lá, eu fui no supermercado pegar as coisas, eu tenho um caminhãozinho, daqueles bongos. Daí eu cheguei no supermercado, botaram tudo na carroceria, e um vizinho meu tem um carrão esportivo desse. Ele dizendo, pô, cara, eu acho que eu vou ter que comprar um desses aí só para vir no mercado. Eu digo, claro, eu penso no carro não como status, eu penso no carro como uma ferramenta. Então, quando você pensar, né, nas coisas como ferramenta e entregar alguma coisa para um outro, você consegue ter sucesso. Só que aí que tá, por que IA vertical? Qual é a diferença da IA vertical? Como é que eu construo a IA vertical? Pensa, eu sou um gateway de pagamento. Eu, na verdade, sou um cara que sirvo ao banco, ao cliente, ao pagador, ao desenvolvedor da aplicação e assim por diante. Eu sou um gateway. E quanto mais eu fizer melhor o meu trabalho, maior vai ser o sucesso que eu vou ter. Então, quando você diz, eu vou fazer vendas, e o que é o teu trabalho? É conectar a solução. Então, você tem que fazer a solução funcionar. Então, se tu pegar, por exemplo, né, que nem essa aqui, ó, um exemplo que eu vou pegar aqui, deixa eu só parar. Ó, é simples isso aqui. Por que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro? Porque elas querem complicar. O Google teve sucesso por quê? Porque ele foi simples. Quem é da minha era e conheceu os concorrentes do Google, eram tudo muito melhor do que o Google. Mas ele era simples. E quando as coisas são simples, é muito fácil de todo mundo usar. É muito fácil de você usar isso como uma parceria. Então, a mesma coisa, a inteligência artificial vertical, ela diz, você tem que resolver tudo dentro daquilo que tu se propõe, mas também você tem que dar possibilidades de conexão de outros usar você. Senão, você vai estar só naquele segmento. Então, você imagina o seguinte, nessa aqui que eu estou mostrando, chega alguma informação, pode ser de e-mail, pode ser de WhatsApp, pode ser de chatbot, podia ser do que você quiser. E sai uma informação também. Então, qual é que é o meu negócio? O meu negócio é fazer essa conexão o mais eficiente possível, fazer essa conexão o mais eficiente possível e fazer com que aquilo que ele está buscando aqui dentro seja perfeito e seja simples de implementar. Então, essa questão que eu acho mais importante de tudo. Vocês entenderem o que é a proposta disso aqui. Se você vai olhar, isso aqui ó, é simplesmente uma inteligência artificial que entendeu o que está vindo, que resolve esse problema de forma eficiente. Não importa o que tem, está vindo. E aqui é como tu responde. Então, veja, isso aqui atrás talvez tenha uma complexidade grande, mas para mim que estou querendo implementar, é simples. E aí sim eu vou usar esse gateway. Eu vou usar essa IA vertical para fazer o quê? Responder uma comunicação. E eu implemento isso e eu não preciso mais responder para ninguém. Certo?
Deixa eu entrar aqui de volta. Então, quando nós temos, né, a diferença entre software tradicional e software de inteligência vertical, certo? O que ele faz? Aqui, eu tenho que ter pessoas para interagir com o software. A inteligência artificial vertical, ela se propõe a resolver tudo aquilo sem ter pessoas. Certo? Então, vejam só. Se tem uma venda, ela tem que acontecer sem precisar de pessoas. Se tem um trabalho de contratar pessoas, não precisa ter pessoas. Ou seja, no processo de contratação, o cara vai... Talvez o cara tem que pegar, sentar na frente de um chatbot, né? Visual ou não, vai responder tudo o que a inteligência vertical de contratação está fazendo e vai ser aprovado ou não, pronto. Certo? Então, essa questão que muda. As empresas... Certo? Então, essa questão que muda. As empresas de ERP, de CRM, etc., que não se adequaram à IA vertical, vão perder mercado. E só que é difícil para elas mudar, porque o modo dela de ganhar dinheiro era esse. E quando nós falamos de IA vertical, eu vou escalar isso. Isso vai se tornar muito barato. Bom, continuando então. Ah, tá aqui o chat, deixa eu tirar o chat para o lado. Então, autonomia em ação. Você identifica o problema e faz a solução. Essa é a ideia da IA vertical. O tempo todo ela está 1, 2, 1, 2, 1, 2. E você vai buscar todos os recursos para resolver o problema. Isso vira um agente. Por isso que os agentes, eles vão ser independentes. Mas o que as empresas bilionárias do futuro vão ser? Autonomia total. Vão criar soluções de autonomia total. Deixa eu só botar áudio aqui. Bom, continuando aí. Obrigado aí pela dica que está sem som. Ó, eu estou no YouTube, Nema TDSX, para quem quiser assistir lá, a minha tela e tudo. Então, olha só. Inteligência adaptativa, o que quer dizer? Dentro da inteligência vertical, tá? Me deu um branco aqui agora. Dentro da inteligência vertical, ela sempre vai estar aprendendo com conteúdo. Como é que ela aprende? Usando as informações, os dados, como reforço, que é positivo ou negativo, e colocando isso em RAG. Ou seja, toda ela em cima de RAG. Eu já demonstrei semana passada uma automação, né? Tá aqui ela até. Deixa eu mostrar ela para vocês, só para vocês, quem não viu ela, tem que ir atrás. Essa aqui, ó. Essa automação. Eu fiz várias lives com ela explicando. Ela já é um agente inteligente. Ela me surpreendeu. Porque ela disse assim, eu pedi para ela, depois de falar bastante com ela e tudo, e eu pedi para ela, eu digo, olha, o que eu tenho de compromisso para o mês que vem? Ele me listou e disse, inclusive, você está de parabéns, papapá. Ou seja, eu não sei de onde que ele tirou meu aniversário, porque eu não dei essa informação. Então, ele está aprendendo com as coisas. Da onde que é? Isso é assustador. Mas ele está
buscando todos os dados. Pode ser que na hora que eu fiz o login, pode ser que ele identificou lá no Google, sei lá. É assustador. Mas vamos continuar. Outra coisa também, né? Ele está sempre buscando os dados e com isso tirando conclusões sobre isso. Ele sempre vai procurar buscar otimizar os processos para reduzir energia, gasto de memória, tempo de execução. Ele sempre vai estar buscando escalar a solução de forma mais efetiva. Então, isso faz o quê? Que essa solução vertical já prevê que ela tem que atingir o mundo inteiro. A solução não é para ser uma solução que entra em gargalo. Ela já tem que ser uma solução escalável desde o início. É onde que os investidores do Vale do Silício e outros estão buscando investir. Então, com isso, pessoal, vai mudar o trabalho. Desemprego em massa é certo. Agora, esse pessoal desempregado, talvez ele pode se qualificar e buscar outros nichos. Talvez ele vai ser alguém de alguma coisa que sempre ele desejava no passado e ele virou um cara de escritório, né? Vocês acham que o que vai acontecer com governos? Eles vão ter que dar uma forma de enxugar uma hora dessa? Então, o desespero das pessoas de querer fazer concurso público, talvez daqui a uns anos, não vai ter futuro. Eu me lembro quando era criança, trabalhar no Banco do Brasil era o melhor status que tinha. Hoje, ser empreendedor é maior status. Ser um influenciador é muito mais status do que você está no Banco do Brasil. Né? Então, o que acontece? Ela começa complementando as pessoas, que é o que nós fizemos, usamos o ChatGPT e outras coisas para o trabalho, e aos poucos ela vai começar a substituir. Porque a IA vertical automatiza tarefas inteiras, substituindo o trabalho humano e otimizando o uso de recursos. Então, uma empresa, quando alguém pensa, quanto é que custa esse software? Ele é caro para você, como uma pessoa física. Eu sempre falei isso para a minha equipe. Quando vocês estão pensando no valor de comprar um servidor, vocês podem achar caro alguém comprar um servidor de 50, 100 mil reais. Mas no corporativo é diferente. Então, no corporativo a gente tem que pensar que existem outros valores. É quanto eu vou gastar, mas quanto eu vou ganhar. Quanto eu vou ter de patrimônio em cima disso. Então, se vocês pensarem, um funcionário, uma pessoa, um colaborador hoje dentro de uma empresa, qual é o custo? E se eu troco esse cara por alguém que me custa mais barato e é muito mais rápido, vocês acham que você, como empresário, vai continuar querendo segurar o cara? Você quebra, porque o concorrente vai fazer. E aí a gente entra no terceiro ponto do trabalho, a realocação. Pessoas que tivessem sendo consumido pelo trabalho repetitivo, estão liberadas para dentro da empresa serem pessoas voltadas à criatividade, à estratégia, à inteligência emocional. Uma vez eu ganhei um livro de um aluno, e o livro se chamava Assassinato de Cristo. O Assassinato de Cristo não é um livro de religião. Ele resume uma coisa. É 2000 anos e o ser humano não mudou. E aí eu pergunto para vocês, quanto você estuda por dia, por ano, sobre comportamento humano, se é uma coisa que nunca muda? O que muda a tecnologia, muda a moda, muda tudo, mas o comportamento humano continua igual. Então, quem é que já aprendeu a lidar com o comportamento humano tem sucesso em tudo, em gestão de pessoas, em política, em marketing, no que for, em vendas, em desenvolver produto para alguém, porque tu conhece o que dá certo ou não.
Então, né, o software tradicional, né, você pode usar ele para algumas coisas, né, mas não de forma totalmente automática como a IA vertical se propõe. Ok? Então, eu, na verdade, vou ter sempre as soluções dentro do segmento. E ela pode ser muito vertical, dentro da saúde, atender uma demanda, ou ela pode ser muitas verticais e tendo uma que gerencia todas essas verticais, como se fosse um maestro. Tá legal? E exatamente como a gente está fazendo aqui, ó. Você vai ver, aqui eu tenho um diretor, aqui eu tenho os gerentes e aqui eu tenho os agentes, né, os profissionais. E eu só posso criar mais linha, mais linha, mais linha, mais linha, mais linha. Certo? E tenho uma entrada para resolver todos os problemas que chegam. E essa última linha que eu fiz aqui, ó, não aparece nessa imagem. Tem uma linha que eu fiz já, uma versão 2, que quando esse cara aqui não sabe para quem entregar, ele diz, tudo bem, quero mais informação. Porque eu não tenho que decidir quando eu não tenho informação. Mas eu tenho que decidir, eu decido com os dados que eu tenho. Aliás, deixa eu voltar para a minha apresentação. Então, sem dúvida, ela é uma revolução porque ela traz autonomia, inclusive em tarefas complexas, sem intervenção humana, né? Ela aprende e se adapta e toma decisão inteligente em processos. Isso que é engenharia de prompt. Nós temos que aprender engenharia de prompt porque é isso aqui. Isso aqui é o que é autonomia? É automação. Já vem de automação, autonomia. E a inteligência é o prompt. É o que tu diz. Eu fiz uma live ontem falando isso. Certo? A diferença de você usar os roles, que é o sistema, que é o papel do sistema, o papel do usuário e o papel, né, do assistente. E eu falei hoje com várias pessoas. E a maioria das pessoas que já são boas não conseguiram entender ainda a função desses 3 papéis. E a inteligência se baseia nisso. Resumindo rápido, para depois vocês ir lá e estudar mais, o system, ele define o teu papel, o que vai ser feito. Haja como um médico com especialidade nisso, com longos experiências, papá. Esse é o system, certo? O que é o user? O meu problema que eu vou entregar para ele. E o que é o assistente? É como eu quero que ele resolve e como é que eu quero que ele entregue. Então é muito fácil de desenvolver prompts quando tu consegue entender isso, em vez de você sendo um robozinho que vai lá e compra 2.000 prompts. E daí você vai lá, acha Ctrl+C, Ctrl+V. Logo isso já é ultrapassado. E você não vai ser o cara capaz de desenvolver os teus prompts. A tua inteligência vertical do teu negócio. E outra coisa que ela também, ela é vertical, ela é revolucionária porque ela pensa que ela é escalável baseado nos dados adicionais que vão entrando. E isso o RAG, para quem não estudou RAG, já está perdendo, porque eu passei 2024 falando em RAG, certo? Já devia estar dentro da mente, é ele que fez a inteligência artificial de 2023 ficar ultrapassada. E é isso que nós vamos fazer com os agentes de 2025, vão ser, né? Toda essa informação do ano passado vai ser ultrapassada. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o que eu fiz aqui. Eu hackei no lado bem, ontem, as LLM. Se vocês entrar aqui, ó, OpenAI GPT,
certo? E vocês olharem o que eu coloquei aqui, é só para os experts. Eu consegui um furo na OpenAI e ele começou a me relevar lá coisa que não tem em documento nenhum. Certo? Olha só, é muito conteúdo. É muito conteúdo aqui. Certo? Eu passei assim, ó, eu fui longe na madrugada fazendo isso aqui. Tá? E depois disso eu fui para um outro aqui. Aonde que tá? Foi 2 arquivos aqui que eu fiz. Esse foi um. Ah, e esse aqui foi outro. Como era muito conteúdo, eu estava com medo e daí eu separei. Aqui é tudo sobre os agentes da OpenAI. O cara que já é bom, dá uma lida nisso, ele vai ficar surpreendido com o que a gente, né, conseguiu extrair. Engenharia de prompt, né? A gente injecta várias perguntas para eles, eles vão negar e tu vai chegar e levar isso. Engenharia social não é mais para as pessoas, é para as máquinas. Tá legal? Então, isso foi muito legal, a informação quente que tem aqui. Mas beleza, olha só. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Na prática, nós temos a vertical de logística. Olha só como é que é importante. A logística tem que ser conectada com vendas, a logística tem que ser conectada com pagamentos, a logística tem que ser conectada com e-commerce. Então, como é que vai ser o e-commerce do futuro? Certo? Não vão ter telas. Quantos é que estão preparando já a mente, as estratégias para um mundo onde eu não vou precisar mais de tela? E por que isso é fantástico isso? Porque, cara, se eu tenho um Alexa, se eu tenho um computador, né, uma maquininha em qualquer lugar da minha sala, ou do meu relógio, certo? Ou meu óculos, e basta eu chegar e dizer assim, eu estou pensando em comprar, né, umas naftalina. Tu podia ver para mim aonde que tem naftalina? E ele já te conhece. Ele já vai pegar e dizer, olha, eu já descobri naftalina nesse preço e tudo, posso comprar? Talvez eu vou entender, certo? Vou entender o que ele está querendo saber. Eu vou dizer, não, tu faz o que tu acha melhor. Pronto. Ele tem autonomia, porque ele já sabe disso. Então, para que eu vou precisar de tela se eu quiser comprar um micro-ondas? Talvez sim, eu vou dizer assim, eu estou pensando um carro novo. Me mostra alguma coisa útil para ir. E talvez sim, ele vai me projetar na tela, no ar, não sei aonde, porque eu não vou precisar ficar horas na tela. O mundo vai mudar muito. E todas essas empresas estão se criando novas, né, maneiras de consumir o tempo do ser humano. Oi, tudo bem? Fala, Júlio César. Tá? Otimização, inovação, tá? Ou seja, é o que o mercado vai ter. Vai ser mudado, vai ter otimização, vai ter inovação. Então, imagina como é que vão ser o fim das redes sociais, os fins das plataformas de consumo visual. Como é que vai ser a próxima versão? Eu passei por muitas fases, né? Eu passei da fase onde que surgiu a televisão. A década de 70, pessoal, na minha cidade, não sei quantas TV tinha, 2, 3. Foi um povo inteiro assistir o Jogo do Brasil num ginásio, onde tinha uma televisão pequena lá em cima. E todo mundo escutando no radinho. Imagina, eu passei essa transformação. Depois veio a televisão colorida, que não era colorida, que era papel celofane, e assim por diante. E depois
certo? Veio a internet. Depois da internet, né? Veio os computadores, mas veio a internet de comunicação, vamos pensar. Depois veio as web, os portais, né? As redes sociais. E agora a gente está vendo que isso vai esgotar. Porque a IA vai trazer muita coisa nova. Vai trazer companhia para as pessoas, que as pessoas não conseguem entender isso, porque estão com a mente voltada para trás. Assim como não conseguem entender como é que os filhos da maioria do pessoal vivem em cima do game. Mas o pai e a mãe viveram na frente da televisão por 20, 30 anos, assistindo novela, assistindo programas de humor. Então o mundo vai mudar muito, certo? Então a IA vertical vai mudar tudo isso. E o que nós temos com ela? Né? Como é que vai ser a segurança? Porque será ela que decide, por exemplo, hoje. O TikTok decide que o teu conteúdo não é original, você recorre e ele diz não. E aí? Então ele que decide. Então, do ponto de vista de segurança, de regulamentação, de ética, nós estamos muito aquém. Porque os caras estão querendo proibir o celular dentro da sala de aula, em vez de usar e trabalhar os professores, educar os professores para eles usarem o celular. Para fazer com que todo aluno vai dizer assim, agora, desse trabalho eu quero que tu faça uma pesquisa e cria um vídeo e publica no TikTok essa pesquisa. E vamos ver quem tiver mais visualização vai ter sucesso. Pronto, inverte a coisa. Eu digo para os meus filhos, eu não quero que vocês assistam jogos, vocês podem jogar. Eu não quero que vocês assistam demais conteúdo, eu quero que vocês criem conteúdos. Mistura, muito bom, tá ajudando o pessoal. E é isso que eu vejo. Eu fui ano passado, acho que foi ano passado, ou retrasado para o Rio de Janeiro, trabalhar numa ONG lá. E eu botei lá 100, 200 pessoas dentro de um salão, tudo da terceira idade. E eu, em questão de 1 hora, fiz eles aprender sobre redes sociais, sobre inteligência artificial. As senhoras lá foram lá aprender como criar imagens dos seus produtos, editar aqueles vídeos, publicar nos canais das redes sociais, vender o serviço dela, usar o ChatGPT para resolver as dúvidas dela no celular. Ninguém conseguia nem digitar o celular no início. Mas tu tem que acreditar. E quando você dá a chance das pessoas acreditar, porque eu acredito que você tem chance, aí vão embora. Então é isso que nós temos. Uma mudança muito grande de novo acontecendo, e isso me empolga, certo? Então, enquanto as pessoas ainda não estão nem entendendo o que está acontecendo com o IA, nós já passamos da IA, já estamos indo para uma IA vertical, onde que eu tenho que criar agentes independentes. E é isso que nós temos que aprender a construir. Então, 2025, não basta você fazer os agentes. Eles têm que ser verticais. Ou seja, eles têm que estar trabalhando, certo? Independente e conectado com outros. Porque um agente tem que falar com outro agente. Mas ele tem que se propor de resolver tudo. Então, naquele exemplo que eu usei, certo, do e-mail aqui, certo? Esse exemplo aqui tem que ficar claro que não importa como chegou aqui, esse cara tem que pegar e responder de forma perfeita uma venda, um serviço, uma consulta e assim por diante. 2025 é o ano para a gente fazer isso. Beleza? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para hoje, né? Eu queria focar mais nessa mudança e daí eu quero mostrar esse cara aqui. Quando eu entro no Telegram, eu tenho aqui um bot.
eu tenho um bot aqui, ó. E quando eu chegar nesse bot, só deixa eu ver se ele está ativo ou não. Deixa eu ver se ele está ativo ou não. O V2 está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse bot, certo? Olha só o que ele é. Ele é o início de todos vocês até março. Eu gostaria que vocês tivessem capacidade de fazer isso aqui. E olha, tira 1 hora por dia que tenho certeza que vão. Tá? E dentro da comunidade eu estou lá com mais de 100 e poucas automações prontas. Eu vou pegar todo dia, publicar uma nova lá. Fazer mais simples no início para todo mundo entender. Mas olha só, quando eu pego isso aqui, eu entro aqui, esqueça que é Telegram, podia ser o que quiser. Eu vou mandar uma mensagem, ele vai processar. E ele vai descobrir se essa mensagem é de voz, vídeo ou ela é de texto. Então, qual é o lance aqui? Aqui eu já pego o conteúdo e digo o seguinte, ó, 2 cliques. Eu busco o conteúdo que é de texto que vem aqui. Mas pode ser que ele mandou também, além desse texto aqui, o que ele mandou? Ele pode ter mandado um arquivo anexo, um áudio, certo? E aí está a pergunta, me interessa o áudio, certo? Eu podia até fazer mais uma, se ele mandar um PDF, alguma coisa, para mim entender o que é, mas eu não fiz ainda. E aí, ele vai pegar isso aqui, ó, se o tipo for voice, ele vai transformar isso, ó, transcrever, ó, eu transcrevo esse conteúdo que eu recebi de anexo e boto numa variável. Então, agora, eu já entro aqui e eu pego essa variável. Não importa se é daqui ou lá de cima ou de um outro lugar. Eu pego essa variável. E aí, eu pego esse conteúdo aqui que chegou e gravo numa tabela. Depois, eu pego e daquele usuário lá que chegou, eu quero buscar tudo que tem na tabela, todas as conversas que já teve. E eu transformo isso num só dado e eu pego e entrego para esse diretor de todo o meu sistema e esse diretor vai decidir para quem ele vai entregar. Se eu der 2 cliques aqui, ó, o que transforma esse cara numa pessoa inteligente, capaz, é o prompt. Por isso que eu digo, aprenda engenharia de prompt. Ó, isso aqui é um prompt. Um prompt. Eu vou gritar para vocês entenderem que o prompt não é copiar e colar. Um prompt é transformar a emoção de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, a inteligência de uma pessoa em um texto para que quando chega qualquer texto, ele tenha a capacidade de decisão. Você podia pegar isso nessa automação e levar esse conteúdo para o ChatGPT e dizer, me explica cada uma dessas linhas. É assim que tu aprende, não eu dizer, porque daí tu vai ser um ignorante logo que as coisas mudarem. Certo? Então, na medida que tu transforma esse cara aqui, certo? Em um cara que é inteligente e ele possa decidir para quem ele manda, se vai ser para o gerente de produtividade, para o gerente que vai fazer pesquisa, para o gerente que vai guardar informações novas, ou se tu não tem informações suficientes, vai pedir mais informações e volta. De volta aqui. E cada um desses gerentes, se nós pegarmos aqui, der 2 cliques nele, é a mesma forma. O que aconteceu? Tem um prompt bem definido, muito inteligente, certo? Que está aqui, ó, e que é diferente, olha, é um grande de novo, que faz com que você decide para qual pessoa tu vai mandar dentro da tua estrutura. Então ele vai, será que ele vai buscar dados
Será que você vai estar fazendo o que seria? Marcando uma agenda, uma tarefa? Será que você vai fazer um calendário? Veja, não existe agora o que tinha até pouco tempo o RPA, Remote Process Automation. Ou seja, ele era burro, ele era só de fluxograma. Agora não. Esse cara tem uma capacidade intelectual, emocional de tomar decisão. E é isso que vocês precisam aprender, engenharia de prompt. E não saber qual a melhor ferramenta, porque isso vai mudar. Mas a capacidade de tu entender como você instruir uma máquina, ou como você instruir um robô, ou como é o comportamento humano, como é que é os processos, isso é teu, tu vai ter que trabalhar. Certo? E aí, pessoal, nessa segunda linha que é a mágica de que aquela inteligência tem que ir aprendendo. Então, toda informação nova, aquele diretor lá, ele vai dizer, faz as tarefas lá em cima, mas manda também a informação para o agente de memória. Porque ele vai pegar, transformar em vetor e vai levar para um RAG. E aqui dentro ele vai estar guardando toda a memória, toda a informação. E quem não sabe o que é RAG, é um sistema como se fosse uma inteligência artificial, mas que você pode colocar novas coisas. E ele aprende por similaridade. Então, quando você fizer uma pergunta, mesmo que ele não tenha informação, ele tem uma ideia. Porque se tu diz, certo, que um gato é parecido com um rato, é parecido com um gato, que é parecido com um cachorro, que é muito diferente de um pássaro. Então, ele aprendeu essas coisas todas e vai aprendendo. Certo? Então, veja, é um sistema simples, mas que nós todos temos que aprender a fazer. Então, espero que essas poucas palavras que eu dei aqui para vocês hoje, ensinar o que é a inteligência artificial vertical, por que vão botar tanto dinheiro nas startups e nas empresas sobre isso. Como alguém quiser, o grande erro que tem é o cara que está precisando de um dinheirinho e vai lá e atende a demanda que o cara faz e faz para ele e faz para o outro e faz, em vez dele ter feito um sistema e dizer, ó, tá aqui. Ah, mas eu quero alterar isso. Não posso. Eu posso alterar se for para todo mundo. Então põe na lista o que nós vamos ver na revisão 1, 2, 3 e 4. Porque quando tu começa a fazer individual para cada um, tu não vai cobrar 100 mil por cada automação. Tu deveria estar cobrando R$50, R$100 por cada automação. E atingir todas as pessoas daquele segmento. E aí depois tu vai melhorar ela e vai colocar um novo recurso que vai tornar ele mais eficiente, que ele vai ganhar mais dinheiro, que ele vai ganhar mais tempo, que ele vai ganhar mais qualidade. E aí tu vai dizer, ó, é mais 50. Quer ou não quer esse recurso novo? E é assim que tu cria soluções escaláveis, verticais e se torna milionário, bilionário. Então, eu sempre tive essa visão em escalar. Por isso que quando eu trabalhava com tecnologia e a gente atingia as empresas, nós tínhamos milhares de clientes pelo Brasil. A gente tinha milhares, 50 mil, 100 mil profissionais de TI, a gente treinou porque a gente trabalhou com escala. Beleza? Então é isso. E é fácil. Começa com pouca coisa, eu não tenho, eu não sei nada. Ajeita que nem eu fiz no passado. Eu ajeitei uma empresa, certo? Que eu trabalhei de sustento, e de noite eu ia numa outra de um amigo, que ele tinha uma loja, e eu fui lá desenvolver o sistema de controle de estoque da loja.
eu ajudei ele, eu aprendi. E eu me tornei o cara cada vez mais de conhecimento. E o cara queria me pagar, eu não queria. Porque ele estava ali para aprender. Então, a mesma lógica que eu digo para vocês. Ajeita alguém para aplicar o conhecimento de vocês. Se vocês não construírem nada, não adianta conhecimento. Toda vez que eu fiz alguma coisa, eu compartilhei com os outros. Quando eu viajei 10 anos pelo mundo, eu virei um fotógrafo profissional. Por quê? Porque eu estava lá tirando foto. O que adianta eu jogar todas aquelas fotos dentro do Google Drive ou dentro do meu HD? Todo dia eu levava inspirações para outras pessoas, ou inveja para as outras pessoas. Porque eu tinha vendido minha empresa e agora eu estava livre para viver. Então eu colaborava com as pessoas dizendo o que eu fiz. Tem gente com 60, 70 anos e ainda não saiu nem do lugar, mas ele está só acumulando patrimônio. Isso é bom, é. Mas também é bom você fazer as coisas no momento certo. E sempre colaborar com todo mundo. Então, por isso eu consigo ser um cara que coloca as coisas na internet. E a grande maioria não entende por que eu não estou vendendo curso, por que eu não estou dando mentoria, porque eu sempre sigo o mesmo estilo de colocar as coisas e escalar as coisas. Beleza? Então, estamos juntos. Seja bem-vindo quem está na comunidade, aprende bastante lá e ajuda as pessoas lá que vocês vão ficar cada vez melhores. E por hoje era só, tá gravado isso no YouTube, vou salvar isso lá e daí vou me dedicar a responder algumas coisas lá na comunidade para vocês e fazer minhas automações, descobrir as novidades, etc., que é meu prazer. Valeu por hoje. Vou comer também, que eu não